Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de estudos teológicos. Então, nesta oportunidade, estaremos aqui na nossa segunda aula com a disciplina de análise do discurso bíblico. Então, eu te convido a ficar conosco, mas antes de iniciarmos, está orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendito sobre todas as coisas. Meu Deus, clamamos neste momento por sabedoria, Pai, discernimento espiritual, para que o Senhor possa estar nos conduzindo, Pai, diante desses estudos, Pai. E que pessoas possam ser alcançadas, meu Deus, por estas palavras, por este vídeo, Pai, a qual o Senhor nos está concedendo a oportunidade de estar aqui gravando. Nós louvamos o Teu santo nome. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui na segunda aula, como falamos agora há pouco, e este aqui é o nosso conteúdo. Já falamos sobre, na primeira aula, a diferença entre gramática e discurso. Hoje estaremos falando aí sobre o princípio fundamental. Nas próximas aulas estaremos vendo aí o conceito de fluxo argumentativo, marcadores discursivos, ápice do discurso, relações discursivas, macroestrutura, microestrutura, coesão e coerência, e estaremos vendo também sobre o conceito aí de proeminência. Então, essa é a estrutura que nós pretendemos aí dentro da nossa última aula, formar um material para que possamos também estar compartilhando. E se não vejamos, todo esse acervo que nós estamos pretendendo construir estará já disponível em todas essas nossas aulas e disponível também no YouTube. Então, você também pode estar nos ajudando, compartilhando, pode também estar divulgando esse trabalho ao qual o Senhor está nos proporcionando a fazer. Então, meus amados irmãos, prosseguindo, hoje estaremos falando sobre nosso segundo tópico, o princípio fundamental. E se não vejamos, já partindo aqui, dentro da nossa estrutura a qual nós estamos trabalhando, diz que o texto possui uma arquitetura. Nada está colocado aleatoriamente, E todo autor inspirado, ele possui o quê? Um propósito, uma estrutura, uma progressão. A análise do discurso, ela procura descobrir essa arquitetura. Então, este é talvez o princípio mais importante, meus amados, da análise do discurso bíblico. Quando abrimos um texto das Escrituras, não estamos aí diante de uma coleção de pensamentos desconectados. Também não estamos diante de frases reunidas de maneira aleatória. Os autores bíblicos, eles escreveram de forma intencional. Cada sessão, ele ocupa um lugar específico dentro da construção da mensagem. A análise do discurso, ela parte da convicção que o texto possui uma arquitetura. Então, assim como um edifício ele é construído segundo uma planta previamente elaborada, os textos bíblicos ele apresentam também uma organização interna cuidadosamente desenvolvida. Por trás de cada livro existe um autor inspirado que está conduzindo o leitor a uma determinada direção. Ele não escreve apenas para transmitir informações, mas para desenvolver um raciocínio, convencer, ensinar, exortar ou narrar acontecimentos de maneira organizada. É por isso que todo texto ele possui, meus amados, um propósito, a qual nós acabamos de ler. O autor ele quer comunicar algo específico. Todo autor ele possui uma estrutura. Então, as ideias elas são organizadas de forma lógica e planejada. E todo texto ele possui também uma progressão. Então, o pensamento ele avança passo a passo até alcançar o objetivo desejado. Quando estudamos um texto apenas em partes isoladas, muitas vezes enxergamos apenas aí informações. Porém, quando observamos a sua estrutura, começamos a enxergar o movimento do pensamento do autor. Então, é exatamente essa arquitetura que a análise do discurso ela procura identificar.
Ela pergunta, meus amados irmãos, como o autor ele organizou as suas ideias? Qual é o propósito de partida do argumento? Como o pensamento ele progride diante do texto, onde ocorre uma mudança de direção? Qual é o objetivo final dessa sessão? Então, essas perguntas elas ajudam o intérprete a perceber a lógica interna da mensagem bíblica. Então, a gente parte vê um exemplo muito simbólico onde Paulo, aos Efésios, ele diz: muitos enxergam apenas doutrinas, ou melhor, aqui em Efésios, muitos enxergam apenas doutrinas. Observamos a estrutura referente ao capítulo do 1 ao 3, que fala praticamente sobre doutrina, e os capítulos 4 a 6, que nós vamos aí praticar aquilo que Paulo está querendo nos relatar. Então a carta, meus amados irmãos, aos Efésios é um excelente exemplo de forma de arquitetura textual, porque quando nós olhamos, muitos leitores, eles observam apenas os temas doutrinários presentes na epístola. Há muitos pregadores, muitos leitores da Bíblia, o foco principal é de já tirar algo do texto. E como nós acabamos de falar, observa apenas os temas doutrinários. Então, de fato, os 3 primeiros capítulos contêm algumas das mais profundas doutrinas do Novo Testamento. E isso é verdade. Paulo, ele fala sobre a eleição, ele fala sobre a redenção, ele traz também algo sobre a adoção, a graça, a reconciliação, união entre judeus e gentios, e a posição espiritual em Cristo. Contudo, a análise do discurso nos leva a fazer uma pergunta mais ampla. E que pergunta é essa? É como Paulo ele organizou essas doutrinas. Quando observamos a estrutura da carta, começamos a perceber que ela foi dividida entre 2 grandes partes. E quais são essas 2 grandes partes? Percebemos que no capítulo de 1 a 3, o apóstolo ele estabelece para nós fundamentos teológicos. Ele nos ensina aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Quando nós partimos já para o capítulo do capítulo 4 a 6, a gente consegue agora observar algo que, para nosso cotidiano, uma prática. Então, o apóstolo Paulo ele nos mostra como os crentes devem viver à luz dessas verdades, à luz das Escrituras. Então, a primeira metade da carta, ela enfatiza sobre a doutrina. A segunda parte, ela enfatiza sobre a prática. Então, a primeira explica a identidade do cristão. A segunda explica o comportamento do cristão. Então, essa organização ela não é acidental. Ela revela a estratégia do autor. Então, Paulo primeiro estabelece uma verdade. E depois ele traz para nós as suas implicações práticas. Porque primeiro, meus amados irmãos, ele trata sobre o fundamento, depois ele passa para uma construção, depois ele passa para o ensino, depois ele nos mostra uma aplicação. Então, a gente prossegue e vê que a palavra-chave aparece em Efésios 4:1, ou seja, portanto. Então, portanto, essa é uma palavra, é uma ponte discursiva. Aqui, meus amados irmãos, dentro desta ponte, dentro desta palavra, aqui nós encontramos um dos elementos mais importantes da análise do discurso. E se não, vejamos, são o quê? Os marcadores de transição. A palavra, portanto, nós vamos ver com mais profundidade nas próximas aulas, que possui uma enorme importância, porque ela revela uma conexão entre aquilo que foi dito anteriormente e aquilo que será dito a seguir. Então, muitas vezes, os leitores eles passam rapidamente por esta palavra,
sem perceber a sua função. Porque se não vejamos, a ideia já é como tirar algo do texto para fazer ali o seu sermão, para que ele possa realmente ali estar ali durante a sua pregação trazendo algo. Mas é importante que nós percebemos aquilo que o autor lhe quer nos mostrar. Então, quando nós olhamos esta palavra, portanto, a gente começa a compreender que há uma reflexão que deve ser feita ali. Há uma transição naquilo que o apóstolo Paulo ele quer nos mostrar. Então, para a análise do discurso, ela funciona como uma sinalização colocada pelo próprio autor. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve, portanto, ele está dizendo ao leitor, meus amados irmãos, agora realmente eu vou apresentar as consequências práticas de tudo aquilo que eu acabei de ensinar. Então, a palavra ela cria uma ligação lógica entre duas grandes seções da carta. Ela conecta a doutrina e a prática, conecta ensino e aplicação, conecta crença e comportamento. Então é por isso que ela é chamada de ponte discursiva, ou seja, a transição. Ela une duas partes da argumentação e nos mostra que elas não devem ser o quê? Interpretadas separadamente. Então, a gente parte e esta palavra é uma ponte discursiva. Paulo passou 3 capítulos construindo um fundamento para que o quê? Para que agora ele comece a aplicação. Então, olha só, meus amados irmãos, essa observação ela demonstra claramente o conceito de progressão textual. O apóstolo Paulo não começa a carta dando mandamentos. Ele não inicia ordenando que os crentes andem dignamente, mantenham uma unidade, fortaleça suas ideias, ou fale de família, ou também use a armadura de Deus. Pelo contrário, antes de apresentar qualquer existência prática, ele constrói um sólido fundamento teológico, ele tenta nos mostrar o início, para quando nós observamos aquilo que realmente ele quer nos apresentar, a gente consiga realmente compreender e entender. Então, durante 3 capítulos, o apóstolo ele explica quem os crentes são em Cristo, e o que Deus realmente realizou em favor deles. Então, somente depois disso é que ele passa agora para quê? Para aplicar. Ele passa para aplicação. Então, isso revela um princípio importante da arquitetura de Paulo aos Efésios, deste magnífico escrito. Então, a prática cristã ela é construída sobre a doutrina cristã. O comportamento não vem antes de que da verdade. A verdade produz o comportamento e a teologia ela sustenta a ética. A identidade ela precede a responsabilidade. Então, ao perceber esta progressão, o intérprete ele compreende melhor não apenas o conteúdo da carta, mas também a lógica utilizada por Paulo para comunicar o que? Esta mensagem. Então, é exatamente esse tipo de arquitetura que a análise do discurso ela procura descobrir. Ela busca enxergar como o autor em seu pensamento e como cada parte ela contribui aí para o desenvolvimento da mensagem completa. Amém, meus amados irmãos? E agora a gente passa para o nosso próximo tópico, sobre o conceito de fluxo argumentativo. Esse é mais um ponto que nós estaremos também abordando neste dia.
nesta aula. Então, vamos prosseguir. O conceito de fluxo argumentativo. Então, meus amados irmãos, essa é uma das ideias mais importantes da disciplina. Pergunta: como o autor ele desenvolve o seu pensamento? Então, vou tomar uma água rapidamente, antes de prosseguir. Então, se nós vejamos, essa é uma das ideias mais importantes da disciplina. E pergunta: como o autor lhe desenvolve o seu pensamento? Se alguém tivesse que resumir a análise do discurso em uma única pergunta, provavelmente seria esta. Esta qual? Como o autor ele desenvolve ou desenvolveu este pensamento? Se não vejamos, quando nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, a gente, quando chega num certo texto, a gente fica encantado como aquilo se deu. Como o autor, e a gente faz aquela conexão, que Deus traz aquela palavra, que Deus mostra para o seu autor, e a gente fica realmente encantado com aquilo. Mas quando a gente estuda a análise do discurso, ela não está apenas interessada apenas nas informações presentes no texto. Ela procura realmente entender como essas informações elas foram organizadas para conduzir o leitor a uma determinada conclusão. Todo autor ele possui uma linha de raciocínio. Ele começa, em algum ponto, ele desenvolve determinadas ideias. Ele também ele conecta argumentos, ele resolve problemas, ele responde objeções e, finalmente, ele conduz o leitor ao objetivo que deseja alcançar, que ele deseja passar, que ele deseja transpor. Então, esse movimento ele é chamado aí de fluxo argumentativo. Então, o fluxo argumentativo, meus amados irmãos, nada mais é que o caminho ele é percorrido pelo pensamento do autor. Então, assim como o rio ele possui uma nascente, o percurso e o destino, o argumento também ele possui um ponto de partida, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, a gente parte, por exemplo, Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte, Paulo ele não escreve tópicos, Paulo não constrói argumentos. Ou seja, a epístola aos Romanos é um dos melhores exemplos de fluxo argumentativo em toda a Bíblia. Muitos leitores eles abordam Romanos como se fosse uma coleção de temas teológicos independentes. Eles estudam um capítulo sobre a justificação e praticamente outro sobre a santificação. Então, também quanto à eleição e outro também sobre a vida do Espírito. Então, tudo isso ele possui um valor, mas isso pode gerar uma percepção fragmentada da carta. Porque Paulo ele escreveu aos Romanos como um manual dividido em... Paulo ele não escreveu Romanos como um manual dividido em tópicos isolados. Ele escreveu uma argumentação cuidadosamente construída. Então, cada capítulo depende do anterior. Cada conclusão prepara a próxima etapa do raciocínio. Cada sessão conduz naturalmente ao seguinte. Então, por isso, ao lermos Romanos, devemos perguntar continuamente como Paulo ele chegou a esta afirmação. Então, esta é uma pergunta que nos obriga a acompanhar o fluxo argumentativo. Então,
Aqui já passou aqui o próximo tópico que diz o movimento do pensamento. Ou seja, o apóstolo Paulo ele nos mostra um pecado universal. Depois ele nos mostra uma condenação universal. Depois ele parte para nos mostrar uma justificação pela fé. Depois ele mostra e apresenta para nós uma paz com Deus. Assim ele prossegue e nos mostra uma união já com Cristo. Assim também ele já nos apresenta agora uma santificação. Depois ele parte para uma glorificação. E por último, ele parte para quê, meus amados irmãos? Para uma prática. Então, observamos que como o pensamento do apóstolo Paulo, ele agride de maneira lógica. Ele não salta de um assunto para o outro de forma aleatória. Então, cada tema ela nasce naturalmente do anterior. Então perceba uma lógica, uma sequência. Ele diz, pecado universal, depois ele parte para uma condenação universal, depois ele nos mostra uma justificação pela fé, uma paz com Deus, e assim ele prossegue. Então cada tema ela nasce naturalmente do anterior. Primeiro o apóstolo Paulo ele demonstra o problema da humanidade. Depois nós vamos conseguir compreender, porque todos pecaram. Então, judeus e gentios estão igualmente debaixo do mesmo pecado. Então, a partir desta realidade, surge o quê? A segunda etapa do argumento. Então, se todos pecaram, então todos estão o quê? Condenados. Diante de quem? Diante do próprio Deus. Então, a condenação universal ela não é um assunto separado do pecado universal. Ela é a sua própria consequência lógica. Então, o apóstolo nos mostra que isso tudo não para por aí. Depois de demonstrar que o problema, ele apresenta que a solução. Então, a solução é a justificação pelo quê? Pela fé. Então, o pecador não pode salvar-se a si mesmo, mas pode ser declarado justo o quê? Mediante a obra de quem? Do próprio Cristo. Então, em seguida, o apóstolo Paulo mostra os resultados de quê? Dessa justificação. Porque o primeiro dele é a paz com Deus. O inimigo agora ele foi reconciliado. O condenado agora, diante desta sequência, a qual a gente começa a entender, o condenado agora ele foi o quê? Aceito. Porque senão vejamos mais uma vez o pecado universal, uma condenação universal, uma justificação pela fé, depois uma paz com Deus, uma união com Cristo. Então perceba que agora o condenado ele foi aceito. Então agora só depois o apóstolo Paulo ele avança para quê? Para uma união com quem? Com Cristo. Então o crente não apenas recebeu um perdão, ele foi unido ao próprio corpo de Cristo em sua morte e ressurreição. Então, a partir daí, nós vamos agora ver o que? Uma santificação. E é isso que surge essa santificação, porque se o crente está unido a Cristo, a sua vida necessariamente será o quê? Será transformada. A obra de Deus, ela não termina na justificação. Ela continua na transformação do caráter. E em seguida o apóstolo Paulo, ele aponta para uma glorificação. Então a salvação iniciada no presente, ela alcançará o que é a sua consumação futura. Então aquilo que Deus começou será o quê? Completado. Então, somente depois de estabelecer toda essa estrutura doutrinária, o apóstolo chega às aplicações práticas dos capítulos finais. Porque, se não vejamos, cada etapa ela depende de quê? Do anterior. Quando nós estamos vendo aqui uma glorificação, mas antes desta glorificação a gente vê o quê? Uma santificação. E antes dessa santificação nós vimos o quê? Uma união.
Ou seja, o pecador agora está unido quem? A Cristo. Mas antes disso, nós vimos o que? Uma paz com Deus. Então a gente começa a compreender que cada etapa realmente ela depende do anterior. Então não existe uma santificação sem união com Cristo. E assim como também não existe uma união com Cristo sem uma justificação. E assim prosseguindo também, não existe uma justificação sem a realidade do pecado. Então, tudo faz parte de um único movimento, que é argumentativo. Então, a gente prossegue. O livro inteiro é uma cadeia de raciocínio. Então, a gente fecha dizendo o quê? Falando que esta afirmação ela é fundamental para a análise do discurso. Por quê? Romanos, ele não deve ser visto apenas como uma série de estudos independentes. Então, o livro ele funciona realmente como uma corrente formada aí por vários elos. Então, cada elo está conectado ao anterior, e assim sucessivamente, ao seguinte, mais por diante. Então, quando o elo ele é removido, quando o leitor, o pregador, ele não consegue identificar, vamos ver mais uma vez, o pecado universal, e ele passa direto para essa santificação, a gente percebe que há um buraco. Então, o leitor, o pregador, ele precisa percorrer todo este cenário para que ele possa compreender aquilo que o autor quer falar. Então, uma vez removida uma parte do texto, toda a estrutura ela vai ficar o quê? Comprometida. Então, o intérprete ele precisa acompanhar esta cadeia de raciocínio para compreender adequadamente a intenção do autor, a intenção do apóstolo quando ele traz este escrito para nós. Então a pergunta não é apenas o que está sendo falado, o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas também como o apóstolo chegou a esta conclusão. Porque, meus amados irmãos, esta é a pergunta, ou melhor dizendo, esta é uma das marcas da análise do discurso. Então nós precisamos ter esta compreensão, nós precisamos compreender, nós precisamos fazer esta meditação. Porque o erro de muitos pregadores, ou melhor, o erro de muitos pregadores e leitores. Por quê? Porque enxerga Romanos 3, Romanos 5, Romanos 8, apenas como unidades independentes. Então, um dos erros mais comuns na interpretação bíblica é estudar passagens famosas de forma isolada. Isso a gente sabe que acontece muito. Hoje, o que mais a gente percebe durante as pregações são estas pregações onde o leitor ele tenta, já de forma mais avançada, trazer algo do texto. E sendo que quando o autor, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, ele tem toda uma preparação, ele tem um cuidado de iniciar, para que depois ele possa percorrer, para nos mostrar o que realmente ele quer tratar. Então, muitos leitores conhecem Romanos apenas por causa da justificação. Conhece Romanos 5, assim como Romanos 8, apenas por partes isoladas. E frequentemente deixam de observar as conexões entre esses capítulos. Então, o resultado é uma leitura fragmentada. O texto ele fica dividido em partes e passam a funcionar quase como mensagens independentes. Então, quando o leitor, ou melhor, quando isso acontece, o leitor ele perde uma percepção aí do movimento argumentativo, perde
a progressão, perde a lógica, perde a intenção do autor, a intenção que o apóstolo Paulo ele quer nos mostrar. Então, muitas vezes, perde parte aí da força da mensagem. Amém, meus amados irmãos? Então, a gente prossegue, o exegeta, ele enxerga o quê? Um único argumento crescendo. Então, perceba que o exegeta, ele tenta, dentro desse cenário, ele tenta nos mostrar, dentro da análise ali que está sendo relatada, ele nos mostra ali a construção progressiva de todo o cenário. Ele percebe que o apóstolo está conduzindo o leitor por uma jornada lógica, que cuidadosamente planejada. Então, cada capítulo ele acrescenta um novo elemento, ele acrescenta aí um elemento ao argumento. Então, cada sessão amplia aquilo que já foi estabelecido. Cada conclusão prepara o terreno para a próxima etapa. Por isso, o exegeta ele não lê Romanos 3 sozinho. Ele percorre todo o caminho para assim prosseguir para Romanos 5, para Romanos 8 e assim sucessivamente. Então, ele acompanha o crescimento do argumento desde o início até o fim. Ele observa o fluxo do pensamento apostólico, do pensamento do autor, ou melhor, do pensamento do apóstolo. Então ele procura entender como as partes se unem para formar uma única, uma única mensagem. Então, essa é uma das contribuições mais importantes aí da análise do discurso bíblico. Aprender a enxergar não apenas os textos, mas o movimento do pensamento que une todos eles em uma única linha de raciocínio. Amém, meus amados irmãos? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula estaremos falando sobre marcadores discursivos, que vai ser muito bom. Essa é uma das partes maravilhosas desta nossa disciplina, desta nossa jornada. Esses marcadores contribuem muito, uma vez que a gente consegue observar essas transições, aquilo que o autor quer nos mostrar através dessa estrutura, desses marcadores, nós vamos compreender e vamos conseguir enxergar já de imediato aquilo que o autor quer nos mostrar. Então, ficamos para uma próxima aula, agora nosso próximo encontro, e eu espero ter você mais uma vez conosco. Eu te agradeço por estar compartilhando esses momentos a qual o Senhor nos proporcionou. Eu te convido para estar orando, para estar agradecendo ao nosso Senhor Deus. E não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de estar se inscrevendo juntamente conosco, porque a ideia aqui é de expandir o Evangelho. Amém? De fazer o ID, assim como nós fomos realmente endereçados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te convido para estar orando comigo, agradecendo ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendito sobre todas as coisas. Deus, te louvamos o teu santo nome por nos conceder esta oportunidade, Pai. E assim, Deus, nos capacite a cada dia, Pai, para que possamos estar juntamente aqui, Pai, com os nossos irmãos, compartilhando o conhecimento e assim contribuindo para o ID, Pai. E assim nós louvamos o teu santo nome. Nos prepara para a próxima aula, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, até a próxima aula. Tchau, tchau.